Olá, meu nome é Roberto. Na aula 1 do curso, nós vamos falar dos principais sistemas de numeração da antiguidade. Nesse vídeo em específico, vamos falar do sistema de numeração egípcio e o sistema de numeração chinês. Introdução. Um sistema de numeração é um conjunto de regras que permite escrever todos os números naturais através de símbolos. Numerais ou algarismos são os símbolos usados para a representação dos números. Em algumas culturas antigas, como Egito, China, Grécia e Roma, os números eram representados por símbolos específicos. Seu valor não dependia da posição, e sim do símbolo. Os números eram representados por símbolos escritos um ao lado do outro, normalmente em ordem decrescente, entre os quais se subentendia a soma. Os gregos e os romanos usavam letras do alfabeto como algarismos. No ábaco, as bolinhas são todas iguais, mas o valor de cada bolinha depende do arame em que ela está. Certamente foi esta a característica do ábaco que fez surgir a ideia de dar valores diferentes ao mesmo algarismo, dependendo do lugar em que ele está escrito. Por exemplo, em 3333, o algarismo 3 assume diferentes valores, de acordo com a figura a seguir. Antes de aparecer o sistema de numeração desenvolvido pelos hindus, o princípio posicional já aparecia em sistemas de numeração como o dos babilônios, por exemplo. Porém, foi com o sistema de numeração hindu que o princípio posicional ganhou força total. Mas isso só aconteceu com a criação de um símbolo para o nada, ou seja, do zero. Algarismos romanos são cada um dos símbolos representativos dos números no sistema romano de numeração. Eles são escritos em letras maiúsculas, o I representa 1, o V 5, o X 10, o L 50, o C 100, o D 500 e o M 1000. Algarismos arábicos são cada um dos símbolos representativos dos números na notação atualmente adotada e que se baseia no sistema decimal de numeração. Ou seja, são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Dizemos, por exemplo, que 507 é um número de 3 dígitos, ou 3 algarismos. O sistema de numeração que normalmente usamos é o sistema decimal, base 10. No entanto, existem outros sistemas de numeração, como, por exemplo, o sistema sexagesimal, de base 60, que é usado em medição de ângulos ou em unidades de tempo, e o sistema binário, base 2, que é usado em computação. Daremos enfoque a alguns dos primeiros sistemas, seus símbolos e regras de uso, bem como a evolução na forma de representação dos números até chegarmos ao sistema utilizado hoje em dia. Sistema de numeração egípcio. Um dos primeiros sistemas de numeração de que se tem notícia é o dos egípcios. Os numerais egípcios também são conhecidos como hieróglifos e foram criados aproximadamente 5.000 anos atrás. O sistema de numeração egípcio baseava-se em 7 números chaves: o 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e 1 milhão. Os egípcios usavam símbolos para representar esses números. O sistema de numeração criado pelos egípcios tornou possível a escrita de números muito grandes, a partir da ideia de agrupamentos. No quadro seguinte, apresentamos os símbolos para a unidade para os 6 primeiros agrupamentos de 10. Cada 10 símbolos iguais eram trocados por um novo símbolo, de acordo com a figura a seguir. Vejamos agora as regras para o uso desses símbolos. Cada marca só pode ter
só pode ser repetida 9 vezes. Cada 10 marcas são trocadas por outra de um agrupamento superior. Para saber o valor do número escrito, é preciso somar os valores dos símbolos utilizados. Dizemos que o sistema egípcio tem base 10, pois as trocas são efetuadas a cada grupo de 10 símbolos. Abaixo temos um exemplo de como se representava o número 3629 na numeração egípcia. Os hieróglifos egípcios são quase todos figuras da flora e da fauna do Nilo, além dos utensílios que eles utilizavam. Mas a notação egípcia deixou de ser pictográfica para ser ideográfica quando as figuras já não mais representavam elas mesmas e era preciso decifrá-las. Por exemplo, a flor de lótus com seu caule não significava mais flor de lótus, e sim 1000. Um dedo indicador ligeiramente inclinado representava 10.000. Uma rã ou girino de rabo bem caído representava 100.000. Um homem ajoelhado, erguendo os braços para o céu, representava 1.000.000, e assim por diante. Sistema de numeração chinês. Os caracteres tradicionais do sistema numérico chinês são os exibidos a seguir. Esses símbolos ainda são usuais tanto na China como no Japão, mas para os cálculos eles utilizam o sistema indo-arábico.